Eu nunca acreditei em experiências de quase morte. Sempre pensei que eram apenas alucinações causadas pela morte cerebral. Mas o que eu vivenciei quando morri por 18 minutos durante o eclipse mais raro dos últimos 33 meses vai mudar tudo o que você pensa que sabe sobre a morte e a comunicação divina. O que estou prestes a compartilhar com você são 5 revelações específicas que o próprio Jesus me deu enquanto eu estava clinicamente morta. Revelações sobre tempo, amor, momento divino, autoridade espiritual e o despertar sem precedentes que está acontecendo agora mesmo em 2025. Estes não são conceitos espirituais vagos, são verdades concretas que vão transformar a forma como você vê a própria realidade. Meu nome é Sarah, e como uma médica emergencista de 34 anos de Denver, sempre fui uma pessoa científica. O que aconteceu comigo foi real e mudou minha vida para sempre. Deixe-me compartilhar os detalhes da minha experiência de quase morte, as 5 revelações que Jesus me deu e como elas podem transformar sua compreensão da realidade. Tudo começou no dia 23 de agosto. Começou como uma manhã comum de sábado. Eu estava caminhando sozinho nas montanhas rochosas, algo que fazia todo fim de semana para clarear a mente depois dos plantões intensos no hospital. A lua nova não seria visível até o anoitecer, mas eu já podia sentir algo diferente no ar. Havia uma energia, uma expectativa que eu não conseguia explicar. Como médico, sou treinado para perceber mudanças sutis nos pacientes, mas essa sensação era diferente de tudo que eu já havia experimentado. A lua nova não seria visível até o anoitecer, mas eu já podia sentir algo diferente no ar. Por volta das 14 horas, enquanto atravessava um riacho na trilha, escorreguei nas pedras molhadas e bati a cabeça numa pedra grande. O impacto foi severo. Senti sangue quente escorrendo pelo meu rosto e em poucos minutos minha visão começou a ficar embaçada. Consegui ligar para o 911, mas quando ouvi as sirenes distantes, meu coração estava em dificuldades. O que eu não sabia era que meu traumatismo craniano estava causando uma hemorragia interna massiva. Enquanto os paramédicos trabalhavam em mim na ambulância, meu coração parou completamente. Os médicos me disseram depois que eu estava clinicamente morto por 18 minutos. Intruend. Meu cérebro não mostrava nenhuma atividade. Meu coração havia parado em linha reta. Mas durante esses 18 minutos, enquanto a lua nova se movia para sua rara posição celestial acima de nós, eu estava mais vivo do que jamais havia estado. Mas no momento em que meu coração parou de bater, algo extraordinário aconteceu que desafiou tudo o que eu pensava saber sobre consciência e morte. O que aconteceu comigo em 23 de agosto de 2025 mudou tudo o que eu pensava saber sobre a morte. No momento em que meu coração parou, eu não experimentei escuridão ou nada. Em vez disso, senti-me saindo do meu corpo. Eu podia ver a equipe médica trabalhando freneticamente abaixo de mim. Eu os observei fazendo RCP, injetando medicamentos, carregando o desfibrilador, mas me senti completamente em paz, completamente consciente. Isso não era uma alucinação causada por células cerebrais morrendo. Isso era consciência existindo independentemente do meu corpo físico. Mas aqui está o que mais me chocou. Pesquisas recentes publicadas em 2024 mostram que a atividade das ondas gama, na verdade, aumenta quando seu coração para de bater. Os cientistas descobriram algo incrível. A consciência não simplesmente se desliga. Em vez disso, há uma explosão de atividade elétrica organizada, como se seu cérebro estivesse se tornando mais consciente, não menos. O que eu experimentei não estava apenas validando essa pesquisa. Eu era a prova viva de que a consciência se expande além do que pensávamos ser possível. Enquanto flutuava acima da sala de emergência, notei algo extraordinário acontecendo lá fora. Através das janelas do hospital, pude ver o céu começando a escurecer, mesmo sendo ainda meio da manhã. A lua nova estava iniciando sua fase de eclipse, criando uma sombra invisível sobre a Terra. Era como se o alinhamento cósmico me estivesse atraindo em direção a algo maior que minha existência física.
Mas o que vai deixar você completamente impressionado é o seguinte. O que aconteceu durante aqueles 18 minutos enquanto a lua nova estava exatamente acima de nós mudou tudo o que eu pensava que sabia sobre a própria consciência. Então percebi que a consciência não termina quando o corpo morre. Ela se expande. Me encontrei movendo através do que só posso descrever como um túnel de luz brilhante. Mas essa não era qualquer luz. Ela estava viva, pulsando com amor e inteligência. As paredes do túnel pareciam ser feitas de energia pura, e eu podia ouvir o que soava como música celestial. Cada célula do meu ser, se é que posso chamar assim neste estado, estava vibrando com alegria e paz que superava tudo o que eu já havia sentido em minha vida física. Eu compreendi sem ninguém me dizer que esta passagem cósmica era uma ponte entre dimensões, entre o reino físico que eu havia conhecido e o reino espiritual no qual estava entrando. A lua nova acima da Terra havia criado uma janela única, uma oportunidade rara para a comunicação entre o céu e a Terra. A lua nova acima da Terra havia criado uma janela única, uma oportunidade rara de comunicação entre o céu e a Terra. Enquanto continuava me movendo através desta passagem de energia pura, comecei a sentir que não estava sozinho neste espaço. O amor que eu vinha sentindo se intensificou e percebi que emanava de uma presença se aproximando de mim. Conforme este ser se aproximava, eu soube sem qualquer dúvida quem estava vendo. Era Jesus. Não o Jesus das pinturas ou dos filmes, mas o Jesus real. Sua presença carregava uma autoridade e amor inconfundíveis. Seus olhos continham uma compaixão infinita, e quando ele olhou para mim, senti como se ele estivesse vendo cada momento da minha vida, cada pensamento que eu já tivera, cada ferida que eu havia causado e cada ferida que eu havia vivenciado. Ainda assim, não havia julgamento, apenas amor puro e incondicional. E então algo aconteceu que vai desafiar tudo o que você acredita sobre a morte, porque o que vi em seguida foi o próprio Jesus, mas não o Jesus que você viu em pinturas ou filmes. Elas são para todos que ouvirão seu testemunho quando você retornar. O momento da sua morte durante este evento celestial faz parte de um plano divino que está em movimento desde antes das fundações da Terra serem estabelecidas. Sua voz não chegou aos meus ouvidos como um som normal. Ela ressoou diretamente na minha consciência, no âmago do meu ser. Cada palavra que ele falou carregava o peso da verdade absoluta e do amor. Me senti honrado além das palavras por ser escolhido para esta missão, mas também senti a enorme responsabilidade do que ele estava me pedindo para fazer. A primeira revelação, Jesus continuou, é sobre a natureza do tempo. Em seu reino terreno, vocês experimentam o tempo como linear, movendo-se do passado para o presente e para o futuro. Mas eu existo fora do tempo. Da minha perspectiva, toda a sua vida, do nascimento à morte e além, acontece simultaneamente. Quando vocês se preocupam com o futuro ou se sentem presos pelo passado, lembrem-se de que na realidade espiritual existe apenas o eterno agora. Este eclipse da lua nova representa um momento em que o tempo se torna fluido, quando as barreiras entre passado, presente e futuro se tornam tênues. Pensem sobre isso. Vocês sabem como, quando estão em um acidente de carro, o tempo parece desacelerar e vocês conseguem ver cada detalhe claramente? Ou como uma única música pode instantaneamente transportá-los de volta à infância, fazendo aquela lembrança parecer tão real quanto este momento? Isso é apenas um pequeno vislumbre do que eu experimentei. Durante os meus 18 minutos de morte, eu conseguia ser simultaneamente a menina de 8 anos, ganhando seu primeiro estetoscópio, a estudante de medicina exausta, estudando para as provas finais, e a médica que sou hoje, tudo acontecendo ao mesmo tempo, tudo igualmente real. Quando ele falou essas palavras, eu experimentei o que ele queria dizer. De repente consegui ver toda a minha vida estendida como uma vasta tapeçaria. Vi-me como criança, como adolescente, como estudante de medicina, como a médica que me tornei, e até vislumbres do que minha vida poderia ser se eu retornasse ao meu corpo. Tudo estava acontecendo ao mesmo tempo, tudo igualmente real, tudo parte de uma história linda e interconectada que Deus estava tecendo.
Espere até ouvir o que isso significa para a sua própria vida agora mesmo, porque essa revelação sobre o tempo muda tudo sobre como você deveria estar vivendo hoje. A segunda revelação, disse Jesus, diz respeito ao poder do amor. Em sua formação científica, você aprendeu que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. O amor opera pelo mesmo princípio, mas numa escala que transcende as leis físicas. Cada ato de amor que você realiza cria um efeito dominó, que se estende através de dimensões e através do tempo. O amor que você demonstra a uma pessoa hoje impacta almas que você jamais conhecerá em vidas que não consegue imaginar. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Eu vi como quando segurei a mão de um homem de 87 anos que estava morrendo sozinho em nosso pronto-socorro no ano passado, aquele toque simples não apenas o consolou, criou uma onda de amor que alcançou sua filha afastada em outro estado. Ela se sentiu compelida a ligar para ele naquela noite, e eles se reconciliaram antes dele partir. Mas não parou por aí. Aquela filha, então, perdoou seus próprios filhos por erros do passado, curando uma divisão familiar de 3 gerações. Um toque, ondas infinitas. Enquanto ele compartilhava essa verdade comigo, eu podia realmente ver essas ondas de amor irradiando de momentos da minha vida. Vi como um sorriso que dei a um paciente assustado havia impedido que essa pessoa se suicidasse anos depois. Vi como minha decisão de me tornar médico, motivada pelo desejo de ajudar as pessoas, havia criado uma cascata de cura que tocou milhares de vidas. Foi impressionante testemunhar o impacto eterno de cada escolha amorosa. A terceira revelação, Jesus continuou, é sobre o momento divino. Nada na sua vida acontece por acaso. Seu treinamento médico, seu amor pelas caminhadas, até mesmo sua decisão de ir para as montanhas hoje durante a lua nova, tudo isso foi orquestrado para levá-lo a este momento. Quando você retornar ao seu corpo, as pessoas vão questionar o timing da sua experiência. Alguns vão chamar de coincidência. Mas quero que você entenda que o momento divino é uma das principais maneiras pelas quais me comunico com a humanidade. Mas aqui está o que me deixou perplexo. Não se tratava apenas de me levar àquela trilha. Jesus me mostrou como as minhas botas de caminhada tinham um defeito de fabricação que as fazia escorregar em rochas molhadas. Esse defeito ocorreu porque uma operária numa fábrica no Vietnã estava distraída pensando na sua mãe doente. A doença da mãe levou-a a orar mais profundamente, o que eventualmente trouxe toda a sua família à fé. O meu acidente, que parecia ser a pior coisa que podia acontecer, era na verdade parte de uma reação em cadeia divina que começou com as orações de uma mulher e vai terminar com milhares de vidas sendo transformadas por esta mensagem. Pensei em todos os eventos aparentemente aleatórios que me levaram àquela trilha, àquele riacho, àquele momento exato quando o meu coração pararia durante o evento lunar mais raro em anos. A complexidade da orquestração era de deixar tonto. Teria exigido mover milhares de variáveis, influenciar inúmeras decisões, tudo para criar este encontro divino perfeito. Mas a quarta revelação que Jesus me deu é aquela que te dará confiança inabalável quando as pessoas tentarem descartar as tuas próprias experiências espirituais. A quarta revelação, disse Jesus com a voz carregando ainda mais intensidade, é sobre a autoridade da experiência divina sobre a opinião humana. Quando voltares e partilhares estas revelações, muitas pessoas tentarão explicá-las como se fossem nada. Dirão que estavas a alucinar, que a privação de oxigênio criou falsas memórias, que a dor ou o trauma causaram delírios. Mas quero que te lembres deste momento, desta clareza absoluta da comunicação divina. Nenhum ceticismo humano pode diminuir a verdade do que estás a experienciar agora mesmo. Eu sei que alguns de vocês que estão assistindo estão pensando, Sara, isso é só falta de oxigênio falando. Eu pensei a mesma coisa. Como médica, eu conheço as alucinações cerebrais da morte, as enchentes de endorfina, as convulsões do lobo temporal. Já vi pacientes em morfina descrevendo visões de parentes mortos. Mas aqui está a diferença. Alucinações são aleatórias, caóticas, inconsistentes.
O que eu vivi tinha uma estrutura lógica perfeita. Me deu informações que eu não poderia ter conhecido e transformou completamente minha vida com resultados sobrenaturais que continuam até hoje. A ciência médica pode explicar muita coisa, mas não consegue explicar por que eu de repente sabia que o nome do zelador era Miguel, ou por que consegui descrever o padrão exato da constelação que estava escondida pelas nuvens, ou por que voltei com conhecimento médico que nunca havia aprendido. A certeza que senti naquele momento foi diferente de tudo que eu já havia experimentado. Não era fé, no sentido de acreditar apesar da incerteza. Era conhecimento absoluto, experiência direta da verdade divina que nenhuma quantidade de dúvida poderia abalar. Compreendi que essa certeza era, em si mesma, um presente, uma âncora que me manteria firme quando enfrentasse o ceticismo inevitável ao retornar. A quinta e última revelação, disse Jesus, é sobre o despertar espiritual que está acontecendo na Terra, agora mesmo em 2025. A humanidade está entrando numa nova fase de consciência espiritual. Mais pessoas do que nunca estão tendo encontros divinos autênticos, sonhos proféticos, curas milagrosas e experiências sobrenaturais. Este eclipse da lua nova marca um marco significativo neste despertar. Aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir estão sendo preparados para uma grande colheita de almas. Apenas na semana passada, uma enfermeira do nosso hospital me disse que teve um sonho profético sobre o diagnóstico de um paciente que salvou a vida dele. Minha vizinha, que nunca foi religiosa, começou a ter visões que a levaram a encontrar seu irmão desaparecido depois de 15 anos. Um paramédico com quem trabalho de repente começou a falar idiomas que nunca tinha aprendido durante um atendimento de parada cardíaca. Estes não são casos isolados. Nosso capelão do hospital diz que está documentando mais encontros sobrenaturais nos últimos 6 meses do que nos seus 10 anos anteriores combinados. Algo está mudando, e aqueles que são espiritualmente sensíveis estão sentindo isso primeiro. Algo está mudando, e aqueles que são espiritualmente sensíveis estão sentindo isso primeiro. Quando ele terminou de falar, senti uma mudança profunda na atmosfera ao nosso redor. A luz dourada que envolvia Jesus se intensificou, e pude ver que nosso tempo juntos estava chegando ao fim. Mas antes de deixar sua presença, ele colocou sua mão no que suponho ter sido minha testa espiritual, e instantaneamente fui preenchido com um download de conhecimento e compreensão que levaria anos para processar completamente. Agora é aqui que as coisas ficam realmente incríveis, porque quando voltei ao meu corpo, eu tinha provas de que o que experimentei era absolutamente real. Quando retornei, eu sabia coisas que não poderia ter sabido de forma alguma. A transição de volta ao meu corpo físico foi chocante. Num momento, eu estava flutuando em paz perfeita e amor divino. No próximo, eu estava lutando para respirar, numa maca de hospital com médicos e enfermeiros ao meu redor. O mundo físico parecia pesado, limitado, quase artificial comparado à realidade espiritual que eu tinha acabado de experimentar. Mas eu não era a mesma pessoa que tinha morrido 18 minutos antes. O conhecimento que Jesus me havia dado estava intacto, mais claro que qualquer memória que eu já havia formado. Mais importante ainda, eu tinha verificação de que o que experimentei era real, não apenas fantasia de um cérebro moribundo. Durante meu tempo no reino espiritual, eu havia observado vários eventos acontecendo em outras partes do hospital, que depois confirmei que realmente ocorreram exatamente como eu havia presenciado da minha perspectiva fora do corpo. Vi uma vítima de acidente de carro sendo trazida para o pronto-socorro enquanto eu estava clinicamente morto. Observei uma enfermeira na ala pediátrica ajudando um menino que estava com dificuldade para respirar. Vi um zelador encontrando uma aliança perdida na cafeteria. Quando descrevi esses eventos para a equipe mais tarde, eles confirmaram cada detalhe. Não havia como meu cérebro inconsciente ter sabido que essas coisas estavam acontecendo. Esta foi a confirmação de que minha consciência havia realmente deixado meu corpo e observado eventos reais de um ponto de vista espiritual. Mas aqui está a parte que vai te dar arrepios. A confirmação que recebi não foi apenas conhecimento interno, foi prova observável de que minha consciência
havia realmente deixado meu corpo. A equipe médica ficou perplexa com a minha recuperação. A lesão cerebral que me havia matado deveria ter me deixado com graves deficiências cognitivas, se é que eu sobrevivesse. Em vez disso, despertei com memória cristalina, percepção aguçada e conhecimentos que nunca havia possuído antes. O chefe de neurologia me disse que o meu caso desafiava tudo o que eles entendiam sobre trauma cerebral e morte. Mas eu conhecia a verdade. A intervenção divina não apenas me trouxe de volta à vida, mas me restaurou completamente para que eu pudesse cumprir a missão que Jesus me havia dado. O que aconteceu comigo não foi um incidente isolado. Nos meses que se seguiram à minha recuperação, comecei a entender que a minha experiência fazia parte de algo muito maior que estava acontecendo ao redor do mundo. Esta experiência me ensinou que estamos vivendo em uma época de despertar espiritual sem precedentes. As 5 revelações que recebi não foram informações aleatórias. Eram mensagens estratégicas destinadas a preparar a humanidade para o que está por vir. A verdade sobre o tempo, o amor, o momento divino, a autoridade espiritual e o despertar de 2025 são chaves que destravam o entendimento do nosso propósito maior e destino. Quer prova de que esse despertar é real? Abra o TikTok e pesquise #Divine Encounter. Milhares de vídeos de pessoas comuns compartilhando experiências sobrenaturais. Confira os comentários em qualquer vídeo de experiência de quase morte, pessoa após pessoa, dizendo: "Isso também aconteceu comigo". Visite qualquer hospital e discretamente pergunte à equipe do turno da noite o que elas têm presenciado. Você ouvirá histórias de arrepiar. O reino espiritual está irrompendo e as evidências estão por toda parte se você souber onde procurar. O eclipse da lua nova que marcou o momento da minha morte e ressurreição não foi um evento isolado. Foi um anúncio cósmico, uma placa divina apontando para a transformação espiritual acontecendo na Terra. Aqueles que têm olhos espirituais para ver estão reconhecendo que estamos vivendo em tempos proféticos, quando o sobrenatural está irrompendo no mundo natural com frequência e poder crescentes. Minha vida como médico da sala de emergência ganhou um novo significado desde meu retorno. Cada paciente que trato, cada vida que ajudo a salvar, faz parte da missão maior que Jesus me deu. Agora compreendo que minha formação médica não era apenas sobre curar corpos, era uma preparação para ajudar as pessoas a entenderem que a cura abrange espírito, alma e corpo. A autoridade da minha formação médica dá credibilidade ao meu testemunho sobre a consciência sobrevivendo à morte, mas a verdadeira autoridade vem do encontro direto com a verdade divina. Apesar do ceticismo que enfrentei, ou talvez por causa dele, aprendi a me ancorar na verdade inabalável do que experimentei. Tive que lutar contra céticos que querem explicar minha experiência com terminologia médica e teorias psicológicas. Mas a certeza absoluta do que experimentei durante aqueles 18 minutos não pode ser abalada por opiniões humanas ou limitações científicas. O conhecimento que ganhei, a verificação que recebi e a transformação em minha vida servem como evidência de que o que aconteceu foi real, divino e intencional. As 5 revelações se tornaram a base de como vejo tudo agora. Quando enfrento situações desafiadoras, lembro-me de que o tempo é fluido e Deus vê o fim desde o princípio. Quando encontro pessoas difíceis, lembro-me de que o amor cria ondas eternas e escolho responder com compaixão. Quando encontro pessoas difíceis, lembro-me de que o amor cria ondas eternas e escolho responder com compaixão. Quando as coisas parecem dar errado, procuro o momento divino e confio que Deus está orquestrando algo lindo que ainda não consigo ver. Mais importante ainda, vivo cada dia sabendo que faço parte de uma geração testemunhando um despertar espiritual sem precedentes. O véu entre o céu e a terra está mais fino agora do que esteve por séculos. Mais pessoas estão tendo encontros autênticos com o divino e essas experiências estão transformando vidas, famílias, comunidades e nações. E aqui está o que isso significa para você pessoalmente.
Porque se você tem tido suas próprias experiências espirituais durante este despertar de 12 e 25, você não está sozinho e você não está louco. Este despertar não é apenas algo para observar à distância, é um convite para cada um de nós participar. Agora você tem o que prometi no início, as 5 revelações específicas que Jesus me deu durante aqueles 18 minutos. Primeiro, o tempo é fluido e Deus vê toda a sua vida simultaneamente. Segundo, o amor cria ondas eternas através das dimensões. Terceiro, o momento divino orquestra cada momento da sua vida. Quarto, sua experiência espiritual direta tem mais autoridade que qualquer opinião humana. Quinto, estamos vivendo um despertar espiritual sem precedentes em 2025. Estas não são mais apenas as minhas revelações, são suas. Compartilhei essas 5 revelações porque sei que alguns de vocês que estão assistindo agora estão tendo seus próprios encontros divinos. Talvez você tenha tido sonhos proféticos, sentido a presença de Deus ou experimentado uma paz inexplicável durante a oração. Você não está sozinho e não está imaginando. Compartilhe sua história nos comentários com o número Meu Encontro. Seu testemunho pode ser a confirmação que alguém precisa ouvir desesperadamente. O eclipse da lua nova que me trouxe de volta da morte não foi apenas sobre a minha história. Foi sobre preparar todos nós para o que está vindo. Essas 5 revelações são suas chaves para entender o despertar espiritual que está acontecendo agora. Preciso saber, qual revelação mais tocou você? Comente abaixo com o número 1 a 5 e me conte por que tocou sua alma. Clique no botão de inscrição e no sininho, porque na próxima semana estarei compartilhando as 3 mensagens adicionais que Jesus me deu e que nunca contei para ninguém. Mensagens especificamente sobre o que está vindo nos próximos 6 meses de 2025. Seu encontro divino pode estar a apenas uma oração de distância, mas sua transformação começa agora mesmo com essas verdades. A questão não é se você acredita na minha experiência. A questão é, o que você vai fazer com essas revelações agora que as tem?